Cine Oficina, Literatura e Criatividade. O espaço para quem escreve, para quem quer escrever, para quem já está escrevendo um romance, um roteiro. Aqui a gente vai falar de escritores clássicos, novos escritores, vamos falar de técnica, vamos falar de cinema e principalmente de cenas que vão dar sustentação à nossa teoria, tá? E hoje o tema aqui é processo criativo. Eu sou Marcelo, tenho 30 anos de carreira, sou redator, roteirista, diretor de cena, tenho dezenas de comerciais produzidos, tenho 2 curtas no canal Arte1 e curtas produzidos e dirigidos. Tive 2 grandes mestres em literatura e roteiro, e hoje eu vou contar para vocês tudo que eu sei e um pouco mais. Bom, o tema é processo criativo. Antes de a gente entrar exatamente numa metodologia de processo criativo, eu quero falar um pouco da minha experiência de agência, 20 anos de agência, grandes agências, Porto Alegre e São Paulo. Como eu trabalhei em grandes e boas agências, lá tu tinha que trazer, no mínimo, de boas a ótimas ideias. E não uma por job, mas várias por job. Então era normal tu estar trabalhando, por exemplo, num job de carro, um carro 16 válvulas, focado para homens de meia idade, com família, né? Tu está 2 dias já trabalhando, imerso nesse universo, e chegar na tua mesa um job de lingerie para tu resolver em 2 horas. Sim. Em agência tu tem horário para ter ideia. Isso é normal. Então, se tu não tivesse preparado para trabalhar dessa forma, tu ia sofrer muito, né? Eu tive vários colegas que em 6 meses de agência já estavam com gastrite. Outros colegas deixavam a agência porque não aguentavam aquele processo, né? Reclamando e tudo mais. Bom, o que eu penso disso? Eu acho assim, se tu não consegue jogar 4, 5, 6 campeonatos em alta performance durante um ano, tu não deve ser jogador profissional, correto? Eu acho que algumas profissões exigem algumas questões inerentes. E a publicidade era isso, tá? Então, eu vou trazer aqui um ponto de vista de um artista plástico que volta e meia nos salva com suas ideias mais lúcidas, que se chama Luiz Paulo Baravelli. Tá? Ele diz assim: de certo modo, a gente faz arte porque não tem nada melhor nem mais divertido para fazer. Se você se força a ser um artista, ou prefere ir ao bar em vez de pintar, desista. Você vai gastar toda a sua energia em vencer sua própria resistência. Veja, o que ele coloca aqui é algo que a gente já deveria ter se dado conta. Alguns ofícios e profissões, eles te exigem algo mais. Para criar, escrever, ser roteirista, pintar, tu tem que gostar muito daquilo. Tá? Ninguém vence nessas profissões por acaso, tá? E quem faz gosta, geralmente é isso. Porém, se tu estiver bem preparado, possivelmente tu vai ter uma vida feliz e vai ser muito produtivo e uma qualidade de vida razoável, pelo menos, tá? O primeiro passo que eu coloco aqui, tá, é a questão do processo criativo. A questão é, você precisa conhecer e descobrir o seu processo criativo. O termo é exatamente esse, descobrir o processo criativo. E por que eu utilizo esse termo? Eu não acredito que a gente possa ensinar uma pessoa a criar. E isso não tem nada a ver com dom, tá? Na minha forma de ver, todo mundo é criativo, tá? Então, a nossa função é apresentar várias
formas de processo criativo para que a pessoa encontre a melhor forma e o processo que aflora a criatividade nela. Porque a criatividade já está na pessoa. Então, essa é a minha maneira de ver a questão. Tá? E é assim que eu trabalho. Tá? As pessoas são criativas e eu vou, junto de um trabalho múltiplo, entregar gatilhos para que essa pessoa se encontre e encontre o seu caminho. Esse é o processo. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu briga comigo e diz que eu sou imagético. E ele está certo nisso. Eu sou absurdamente visual e o que me alimenta, o meu imagético, como ele diz, é a observação. Eu observo tudo e muito. Não sou um grande leitor. Eu comecei a ler com 17 anos. E hoje eu leio livros muito específicos e que me trazem aquilo que eu busco. Tá? Eu não leio quantidade, eu leio qualidade e o que eu busco numa literatura. Então, eu sempre procurei ler um pouco de tudo. Eu li Bukowski, li muito Umberto Eco, aí depois li um pouco dos russos, li espanhóis, John Fante, que é um Bukowski mais lírico. Então, assim, eu li coisas específicas e que me interessavam. Eu não li muitos clássicos, mas, então assim, se tu também não é um grande leitor, calma, não te assusta, vamos juntos. Tu vai ver que tu pode produzir um grande texto. Tu pode ler o específico com qualidade, mas tu tem que aguçar também a tua observação. Mas vamos focar no processo criativo. Então, logo eu entendi que o meu gatilho mental de ideias era o visual. Era a imagem, era a observação. E como eu entrei com 20 anos na agência, eu via que eu tinha que trabalhar essa questão. Vocês não vão acreditar, porque eu sou muito jovem, com certeza, mas quando eu entrei em agência não tinha computador, tá? Eu sei, é difícil de acreditar. Então, o que eu fazia? Eu ou ficava olhando os anuários de peças criativas, ou quando acabava os anuários de peça criativa nos meus tempos livres, eu passava a ver uma coisa que se chamava Image Bank, que era o quê? Que eram vários livros grossos, assim, com várias imagens que tu podia comprar para colocar nos anúncios. Eram uns livros bestas, só de imagem. Mas o que acontecia? Aquelas imagens iam alimentando o meu cérebro de informações. E aí, quando surgiam jobs canhestros, de uma hora para outra, eu tinha tantas informações na minha mente que eu começava a produzir muito rápido. Maná, maná. Outra coisa, quando vieram os computadores, eu continuei vendo anuários, eu continuei vendo sites de premiações, mas eu passei a ver também muitos blogs dos mais diversos possíveis, todos de imagem. E a mesma coisa acontecia. Então, o que eu fazia? Eu estava sempre alimentando meu cérebro de informação. Para o quê? Para estar pronto para responder a uma necessidade que era ter ideias o mais rápido possível, e ideias boas. Então, isso é um ponto muito importante. Tem que entender quais são os teus gatilhos, tá? Porque isso é que vai te ajudar a ter mais ideias, seja para texto, seja para resolução de momentos do teu texto ou da tua trama, tá? Isso é uma questão. Então, o que é teu gatilho? É imagem? É texto? É observação?
é escrever coisas aleatórias, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é fazer isso de forma constante. E aí isso é que vai te dar um grande fluxo de ideia, tá? Quando tu tem a ideia já central, aí vem o processo de produção, seja do texto, seja do anúncio, seja do roteiro, tá? E aí também tem uma metodologia que cada um vai encontrar a sua. Por exemplo, no caso da agência, o que eu fazia? Depois que eu tinha a ideia do anúncio, a ideia do roteiro, da campanha, eu relaxava. E aí ia tomar um café, no mesmo prédio tinha um banco, às vezes pagava minhas contas, ficava caminhando pela agência. E tinha uma coisa engraçada, que a coordenadora era brava, né? Mas eu me dava muito bem com ela. E aí, na época me chamavam de Pino, e aí ela, volta e meia, ela andava atrás de mim e começava: Pino, tu tem coisa para entregar, Pino. Pino, tu tem coisa para entregar. Porque eu não estava na minha mesa, né? E eu dizia: fulana, fica tranquila, fulana, eu vou te entregar. E ela sabia que eu entregava. Mas o que acontecia? O meu processo criativo era no melhor estilo peripatéticos, né? Os discípulos de Aristóteles que o seguiam enquanto ele filosofava a caminhar, tá? Então, o que acontecia? Eu relaxando, olhando o pessoal da agência, trabalhando, etc., eu via elaborando o meu trabalho. Quando eu tinha uma estrutura, que não era final, mas já era uma estrutura, aí sim eu ia sentar no computador e ia começar a escrever. O mesmo acontece com o meu texto. Eu gosto de escrever em cafés, tá? Então, depois que eu tenho a ideia, eu relaxo, fico observando o café, o movimento. Quando eu entendo a estrutura do meu texto, aí eu volto a me concentrar no computador e saio a escrever. Esse é o meu estilo, a minha forma de produção, tá? Então, tu tem que encontrar o teu processo. Isso é muito importante. E, por final, a gente entra na questão dos insights. Tu tem alimentação de gatilhos, tu tem o processo e tu tem os insights. Quando tu está imerso num processo criativo, com certeza tu vai ter insights, principalmente nos momentos em que tu vai relaxar, tá? E geralmente isso acontece quando tu vai dormir, quando tu está começando a pegar no sono ou quando tu está acordando. E por que acontece isso? Porque nesses momentos o teu consciente e teu inconsciente estão se nivelando e começam a trocar informação. E aí tudo que o teu inconsciente trabalhou, ele conversa com o teu consciente. E aí tu tem os insights. Mas existem outros momentos. Por exemplo, eu tinha muito insight no banho da manhã, quando eu acordava. Então eu resolvi muito dos meus dias quando eu acordava e tomava o meu banho. Então é muito importante tu ficar atento quando tu começa a ter insights e prestar atenção nos teus insights, tá? Por quê? Porque isso vai te ajudar muito no teu processo de criação, certo? Então, isso é importante tu ter consciência quando acontece, como acontece e começar a acompanhar isso. Bom, a forma que tu produz também é importante. Eu sei que existe o mito do escritor solitário, é muito bonito, romântico. Não é muito a minha vibe. Como eu disse, eu escrevo em cafés, tá? O próprio Baravelli fala, né, que tu precisa da solidão, de ser um pintor solitário para se dedicar. Acho que tu precisa se dedicar, mas isso é um processo de cada um, né? Eu, por exemplo, faz algum tempo eu tenho a pachorra de pintar e como pintor realmente eu sou bem solitário, passo horas pintando e perfeito. Porém,
Para escrever, como eu já disse aqui, eu gosto de escrever em cafés. Por quê? Porque eu consigo me fechar no meu mundo e focar no meu texto, viver o meu texto e de uma forma intensa. Isso é uma característica minha. Nem todos têm isso. Então eu sempre brinco que eu reviso solitariamente e escrevo socialmente. É a minha maneira de escrever. Então o que eu quero dizer com isso? Você precisa encontrar a sua maneira de escrever que seja interessante, positiva. É importante não sofrer para escrever. Tu tem que viver o que está escrevendo, que é bem diferente. Mas tu não precisa sofrer para escrever. Então, por exemplo, eu vivo aquilo que eu estou escrevendo com grande intensidade. Às vezes eu tenho que parar para respirar, olhar o mundo, por isso que eu até escrevo socialmente. Tá? Mas não é necessário sofrer. Então eu quero que tu siga alguns pontos, tá? Para depois me dizer como é que foi a experiência de escrever a partir dessa lógica de processo criativo. Quais são os pontos, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, eu quero que tu identifique os teus gatilhos. Quais são os teus gatilhos criativos? O que deixa o teu cérebro com mais ideias, mais fluido, mais ágil de produção de ideias? Ah, é imagem, é texto, é fazer um brainstorm. Busca isso, encontra isso e mais do que tudo, exercita muito. E lembre, ideias variadas, nada de monotema, 1000 temas. Que aí tu vai entender como esse vasto universo de temas vai interagir dentro do tema que tu está trabalhando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entenda a melhor forma de desenvolvimento ou da produção do seu texto. A partir do momento que eu tenho a ideia, sentar e escrever feito um louco, pode ser. Relaxar, estruturar na minha mente, escrever, pode ser. Escrever num papel e depois passar ao computador, é outra forma. Tem 1000 formas. Qual é a forma que tu te dá melhor? Se tu preferir, testa uma, testa duas, testa três. Tu não é obrigado a encontrar a melhor forma da primeira vez. Então, é interessante que tu te encontre. Por que é interessante? Por isso que vai te dar prazer em escrever. Por isso que a gente está nesse processo. Terceiro ponto, atenção nos insights. Os insights vão enriquecer teu texto, vão enriquecer as tuas soluções, vão trazer novas abordagens. Presta atenção nos insights. Então, nesses 3 movimentos, eu gostaria que tu exercitasse, buscasse testar e trabalhasse em cima disso. E depois tu me conta. Me conta como é que foi. Eu quero saber. E até o próximo Cine Oficina. Nos falamos lá. Tchau.